Bom dia, good morning, buenos dias! O futebol se popularizava por todo o mundo. A segunda metade do século XX revelava novos esquadrões pelos 4 cantos do mundo e grandes torneios foram criados para elevar o protagonismo desses grandes clubes. A Copa dos Clubes Campeões Europeus surgiu em 1955 e alavancou a hegemonia do Real Madrid, clube espanhol que logo se tornaria o bicho-papão do planeta. Mais um clube sul-americano ousou desafiar o gigante europeu. Me chamo Rafael Garcia Assunção, um vascaíno apaixonado pela história mais incrível do futebol mundial, pois o mundo é Vasco. Vasco da Gama, se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos é mundial. A sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mais uma glória, lutar, vai conquistar para a vitória. A segunda metade da década de 50 indicava uma passagem de bastão de gerações que moldaram o futebol brasileiro. As Copas de 1950 e 1954 significavam o adeus ao futebol elegante praticado desde o início da década de 40. E nomes como Ademir, Zizinho, Jair, Barbosa, Danilo, Baltazar, Eli, Oberdan Catani, Bauer, Chico, Maneca, entre outros, encerravam suas brilhantes carreiras e testemunhavam a chegada de uma geração ainda mais brilhante e vencedora. Em São Paulo, naquele ano, surgia um fenômeno que mudaria a história do futebol mundial. Outros craques se consolidavam, como o goleiro Gilmar, o lateral Djalma Santos, o meia Zito e o zagueiro Mauro. Jovens promessas se destacavam na capital paulista, como os atacantes Pepe e Mazola. No Rio de Janeiro, os 4 grandes exibiam em seus gramados craques de fino talento. No Botafogo, um craque das pernas tortas já encantava multidões, aliado aos experientes Didi e Nilton Santos, e ao artilheiro Quarentinha. O Fluminense tinha o seu ídolo Castilho, o xerifão Pinheiro e o goleador Valdo, que ajudaram o tricolor a vencer o torneio Rio-São Paulo de forma invicta. O Flamengo apresentava grande poderio ofensivo, como Moacir, Joel, Zagallo, Dida e Evaristo. O Vasco da Gama mantinha o seu elenco campeão carioca de 1956 e se reforçava com um grande destaque vindo de Recife, o meio-atacante Almir Pernambuquinho. A equipe se consolidava com um ataque fulminante, com Sabará, Livinho, Walter, Vavá e Pinga. Logo nas primeiras semanas, a equipe vascaína demonstrou toda a sua força, conquistando o Torneio Internacional do Chile, batendo o Nacional do Uruguai por 2-1 e o anfitrião Colo-Colo por 3-2, com destaque para Walter Marciano. Alguns dias depois, foi ao Peru e conquistou o Quadrangular Internacional de Lima, com 3 vitórias.
Depois viria o torneio Rio-São Paulo, onde o Vasco ficou com o vice-campeonato atrás do Fluminense. Em junho, o esquadrão vascaíno foi convidado a realizar uma excursão ao Caribe, aos Estados Unidos e à Europa, e convidado a participar de 2 importantes torneios, o Torneio de Paris e o Troféu Teresa Herrera. No Caribe, derrotou a seleção de Curaçao e em Nova York goleou o Hakoah por 6-2. O Torneio de Paris era extraoficialmente considerado como um Mundial Interclubes, um torneio intercontinental. A Copa dos Campeões da UEFA, a atual Liga dos Campeões da Europa, havia sido lançada 2 anos antes e o Real Madrid conquistou as 2 edições. O torneio foi promovido pelo clube francês Racing Club de Paris, que deu nome ao campeonato. Além do anfitrião, os outros participantes seriam o campeão europeu, Real Madrid, o campeão brasileiro, que na época seria determinado pelo Torneio Rio-São Paulo, mas como o torneio não ocorreu em 1956, foi convidado o campeão carioca, o Vasco da Gama. E um outro convidado que seria uma potência europeia, no caso, o campeão da Alemanha de 1954-55. Como a Alemanha era atual campeã do mundo de seleções, foi convidado o campeão Rot-Weiss Essen. Apesar de ter sido organizada como troféu oficioso, a imprensa apontava a natureza intercontinental do torneio como a primeira competição envolvendo o melhor time da Europa contra o melhor time da América do Sul. Na semifinal, o Vasco não tomou conhecimento dos anfitriões e ganharam por 3-1, com gols de Livinho, Pinga e Vavá. No outro jogo, o Real atropelou o Rot-Weiss por 5-0. Na finalíssima, no dia 14 de junho, 65 mil espectadores assistiram a um jogaço de futebol. Eram 2 equipes extremamente ofensivas. De um lado, Sabará, Livinho, Walter, Vavá e Pinga. Do outro, Copá, Di Stéfano e Gento. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Este Brasil que... Logo aos 4 minutos, o melhor jogador do mundo, o argentino Alfredo Di Stéfano, abriu o placar para os espanhóis. La Seta Rubia, como era o seu apelido, já havia enfrentado o Vasco 9 anos antes, naquela final do Sul-Americano de Clubes de 1948, defendendo o River Plate. Esse jogo seria uma oportunidade de revanche para um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Mas depois do gol, o Vasco tomou conta do jogo. Num longo passe transversal de um lateral para o outro, Dario lançou Ortunho, que enfiou de primeira para o ponteiro Pinga. Da linha de fundo, ele cruzou para Walter fuzilar o goleiro Alonso. Mesmo desfalcado de Coronel, machucado, e de Bellini e Paulinho, que serviam a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Vasco amassava o Real Madrid e conseguiu a virada com Vavá em outra boa jogada de Pinga. A torcida francesa estava em êxtase. Ao final do primeiro tempo, aplaudiram de pé aquele espetáculo de futebol. Mas logo na volta do segundo tempo, novo empate do Real Madrid, com Matheus após linda jogada de Copá. Os ânimos então ficaram exaltados e Pinga foi agredido por uma cabeçada de Gento. Foram 10 minutos de paralisação com trocas de socos e pontapés. Quando a partida se reiniciou, o Vasco tomou novamente as rédeas e marcou o gol mais bonito da partida. Livinho, da meia esquerda, deu uma cavadinha e encobriu o goleiro espanhol, para delírio do público presente. Com os 3-2 contra, o Real Madrid se lançou ao ataque e deixou desguarnecida a sua defesa. O meio-atacante Walter marcou o 4º gol numa finalização acrobática, tendo até se contundido no lance. Aos 44 minutos do segundo tempo, Copá ainda diminuiu para os espanhóis, mas não dava tempo para a reação. Vasco campeão do Torneio de Paris, que seria o precursor da Copa Intercontinental. 4-3 no poderoso Real Madrid. Esse foi o primeiro título oficial brasileiro em solo europeu, incluindo clubes e seleções. O Vasco foi o primeiro clube não europeu a vencer um jogo oficial diante de um clube campeão europeu.
2 dias depois, o Vasco já estava em La Coruña, na Espanha, para a disputa do troféu Teresa Herrera. Em jogo único, goleou o atual campeão espanhol, o Athletic Bilbao, por 4-2, com 2 gols de Walter e 2 gols de Vavá. Em apenas 2 dias, o Vasco conquistaria 2 dos mais importantes troféus da sua história, marcando 8 gols em 2 exibições glamourosas. Mas a história que o clube construía não parava por aí. 4 dias depois de conquistar o troféu Teresa Herrera, o time enfrentou o Valência e venceu por 3-1. A exibição de Walter foi tão marcante que o clube espanhol desembolsou uma fortuna para contratar um meio-atacante cruzmaltino. Mas aquela exibição não foi nada comparada ao espetáculo de futebol apresentado na noite do dia 23 de junho. O Vasco visitou o poderoso Barcelona, atual campeão da Copa do Rei e que se sagraria campeão espanhol naquele ano, onde jogava o também brasileiro Evaristo de Macedo. O time da Cruz de Malta aplicou a maior surra já sofrida em casa pelos catalães até os dias de hoje, 7-2, com direito a hat-trick do médio Laerte. Depois venceu novamente o Valência, dessa vez por 2-1, e deu um pulinho em Lisboa, ao Estádio da Luz, para enfrentar o atual campeão português, o Benfica. Os encarnados não queriam se deixar surpreender pela sensação brasileira e pressionaram desde o início. Ainda assim, o Vasco abriu o placar com Sabará pegando o rebote do goleiro. O Benfica conseguiu um empate e pressionou muito até o fim do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, o capitão Pinga fez 2-1. Livinho fez o terceiro aos 20 e Walter Marciano marcou mais 2 gols aos 25 e 26 minutos. Com a goleada sacramentada e mais um espetáculo garantido, o Vasco relaxou e permitiu ao Benfica marcar mais um gol. Final 5-2 para o Vasco e show do Almirante em Lisboa. Após essa grande exibição, o Vasco retornou à Espanha para derrotar o Espanyol de Barcelona por 3-1. E logo depois se deslocaria para o leste europeu para conhecer as suas 3 derrotas da excursão. 3-1 para o Dinamo Kiev e para o Dinamo Moscou e 1-0 para o Spartak Moscou. Enquanto os titulares excursionavam pela Europa, Paulinho de Almeida e Bellini serviam a seleção e o lateral Coronel se recuperava de contusão. O Vasco marcou então uma série de amistosos no Brasil e, como só contava com esses 3 jogadores, além de alguns reservas, se juntou ao Santos Futebol Clube e formaram um combinado para esses jogos. Esse fato ficou marcado na história do Gigante da Colina, pois um jovem craque do Santos envergaria a camisa cruzmaltina em 3 jogos, todos no Maracanã. Na goleada diante do Belenenses de Portugal, Pelé marcou 3 gols com a camisa cruzmaltina. Contra o Dinamo Zagreb da Iugoslávia, mais um gol de Pelé. E no terceiro jogo, contra o arquirrival Flamengo, Pelé também guardou o seu. Já no quarto jogo, jogando com a camisa do Santos no Pacaembu, Pelé marcou mais um gol, totalizando 6 gols marcados nos 4 amistosos realizados pelo combinado Vasco e Santos, sendo 5 gols com a camisa do Vascão. Esses amistosos foram cruciais para que Pelé fosse convocado pela primeira vez a vestir a camisa da seleção brasileira, onde faria sua estreia no mês seguinte, marcando gol diante da Argentina pela Copa Roca. Também foi marcante para o torcedor do Vascão ver o craque santista Jair vestir a camisa vascaína 11 anos depois de deixar São Januário. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco teve boas atuações, mas não chegou à grande final, terminando em 4º lugar.
O campeão foi o Botafogo, que aplicou a maior goleada da história de uma final carioca até hoje, 6-2 sobre o Fluminense, com 5 gols de Paulinho Valentim. Atenção, torcedor vascaíno, você que está curtindo aí o conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e compartilhar com todos os seus amigos. Venha conhecer a história mais fantástica do futebol mundial. Ao Vasco tudo, buongiorno, bonjour, Zhao Shanhao!